Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 6. Ir a Roma é voltar para casa. Scott. Foi uma decisão de mútuo acordo, embora difícil, mudar-nos para Milwaukee, para eu me dedicar o tempo todo a preparar o doutorado em Teologia e Sagrada Escritura. Naquele semestre de outono descobri, seminário após seminário, como podia ser verdadeira e bela a doutrina católica, e como eram exigentes e práticos os ensinamentos morais da Igreja sobre o casamento, a família e a sociedade. Achei-me defendendo a doutrina católica, mesmo quando os católicos não o faziam. É verdade que muitos estudantes católicos davam testemunho da sua fé, ao mesmo tempo que a viviam e desfrutavam com ela. Eu partilhava uma sala com um deles, John Grabowski, que me levou à sua paróquia e me introduziu na liturgia eucarística. Através de John entrei em contato com uma instituição católica excepcional, a Franciscan University of Steubenville, em Ohio, onde ele tinha concluído a licenciatura em teologia. Explicou-me tudo o que se refere à ênfase que ali se dava à ortodoxia dinâmica. Mal sabia eu que, apenas 5 anos mais tarde, eu mesmo estaria ali como professor. Outra colega de doutorado, Mônica Migliorino Miller, ajudou-me de várias maneiras. Primeiro, depois de me ouvir falar na aula como um católico, amavelmente, mas com firmeza, desafiou-me a viver de acordo com as minhas convicções católicas. Segundo, com o seu valente compromisso no movimento pró-vida, a Mônica motivou-nos, a Kimberly e a mim, a colaborar também. Isso possibilitou-nos encontrar o tão necessário interesse comum, como voluntários a favor da família, combatendo o aborto e a pornografia na zona de Milwaukee. Escrevi vários artigos defendendo e fundamentando posições católicas. Desenvolvi os meus argumentos acerca de Mateus 16, 17, 19 num trabalho de 30 páginas intitulado Pedro e as Chaves, para um seminário sobre o Evangelho de Mateus. O professor, um protestante, examinou-me durante mais de 1 hora, mas reconheceu que não encontrava nenhuma falha na minha argumentação. Alguns dos meus amigos não católicos pensavam que o Senhor me concedia uma visão magnífica, embora não soubessem aonde ela me estava levando. Isso absorvia completamente a minha imaginação e a minha inteligência. Preparei outro trabalho, com cerca de 100 páginas, intitulado Família Dei, para uma teologia da aliança, da família e da trindade, no qual sintetizava o resultado de mais de 10 anos de pesquisa sobre a aliança. Esta adquiria cada vez mais sentido, se aliança significa uma família na qual os membros partilham a carne e o sangue, então, Cristo tinha instituído a Eucaristia para nos tornar capazes de partilhar o vínculo de carne e sangue da sua família baseada na nova aliança, a Igreja Católica. O padre John Debicki, o meu amigo sacerdote de Pittsburgh, pôs-me em contato com o Lighton Study Center, um centro do Opus Dei, em Milwaukee. Os amigos que ali encontrei, tanto sacerdotes como leigos, deram-me uma perspectiva prática da oração, do trabalho, da família, do apostolado, que integrou tudo o que havia de positivo na minha experiência evangélica dentro de um sólido plano de vida católico. Ensinaram-me e animaram-me, como leigo, a encontrar modos de transformar o meu trabalho em oração. Um dos membros casados, Chris Wolfe, estimulava-me constantemente a dar total prioridade à minha vida interior. Por fim, o processo de conversão começava, sobrenaturalmente, a tomar um tom romântico. O Espírito Santo mostrava-me que a Igreja Católica, que tanto me aterrorizara antes, era na realidade o meu lar e a minha família. Experimentava um gozoso sentimento de regresso à casa à medida que redescobria o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos e irmãs mais velhos. Até que um dia meti fatalmente o pé na argola, decidi que tinha chegado o momento de ir sozinho à missa. Tomei finalmente a resolução de atravessar as portas de Jesus, a paróquia da Marquette University. Um pouco antes do meio-dia, fui silenciosamente até a cripta da capela para a missa diária. Não tinha certeza do que ia encontrar, talvez ficasse só com o sacerdote ou com um par de freiras mais velhas. Sentei-me no último banco, observando. Subitamente, começaram a entrar numerosas pessoas vindas da rua, gente normal e corrente. Entravam, faziam uma genuflexão e ajoelhavam-se para rezar. Impressionou-me a sua devoção simples mas sincera. Soou uma campainha, e um sacerdote dirigiu-se para o altar. Eu continuei sentado, duvidando ainda se devia ajoelhar-me ou não. Como evangélico calvinista,
tinha aprendido que a missa católica era o maior sacrilégio que um homem podia cometer e imolar Cristo outra vez, por isso não sabia o que fazer. Observava e escutava atentamente que as leituras, orações e respostas tão impregnadas da Escritura convertiam a Bíblia em algo vivo. Tinha vontade de interromper a missa e dizer: espera. Essa frase é de Isaías, o cântico é dos Salmos. Puxa! Aí está outro profeta nessa oração. Encontrei muitos elementos da antiga liturgia judaica, que havia estudado tão intensamente. Então, subitamente, compreendi que era ali o lugar da Bíblia. Aquele era o ambiente no qual esta preciosa herança de família devia ser lida, proclamada e explicada. Depois passamos à liturgia eucarística, onde todas as minhas afirmações sobre a aliança encontravam o seu lugar. Queria interromper cada parte e gritar: ei! Vocês querem que eu lhes explique o que está acontecendo do ponto de vista da Escritura? Isto é fantástico! Mas, em vez disso, eu estava ali sentado, sobrenaturalmente faminto do pão da vida. Depois de pronunciar as palavras da consagração, o sacerdote levou a hóstia. Senti então que a última sombra de dúvida se tinha dissipado dentro de mim. Com todo o meu coração, murmurei: meu Senhor e meu Deus! Tu estás verdadeiramente aí. E se és tu, então quero estar em plena comunhão contigo. Não quero negar-te nada. Recordei então a minha promessa, 1990. Ah, é verdade. Tenho que me controlar. Sou um presbiteriano, não é verdade? Claro o ponto. E com isto, saí da capela sem dizer absolutamente a ninguém onde tinha estado, ou o que tinha feito. Mas no dia seguinte lá estava eu outra vez, e assim dia após dia. Em menos de 2 semanas, estava preso. Não sei como explicar, mas tinha me namorado completamente de Nosso Senhor na Eucaristia. A sua presença no Santíssimo Sacramento era para mim poderosa e pessoal. Mesmo ficando na parte de trás, comecei a ajoelhar-me e a rezar com os outros, a quem agora reconhecia como irmãos e irmãs. Não era um órfão. Tinha encontrado a minha família, a família de Deus. De repente, 1990 pareceu-me muito distante. Dia após dia, presenciando todo o drama da missa, via a aliança renovada diante dos meus olhos. Sabia que Cristo queria que eu o recebesse com fé, não só espiritualmente no meu coração, mas também fisicamente, sobre a língua, na garganta, e dentro de todo o meu corpo e alma. Era este o sentido da encarnação. Este era o Evangelho na sua plenitude. Todos os dias, depois da missa, dedicava entre meia hora e 1 hora a rezar o rosário. Sentia que o Senhor derramava o seu poder através da sua mãe diante do Santíssimo Sacramento. Suplicava-lhe que abrisse o meu coração e me manifestasse a sua vontade. Senhor, é a tua chamada sobrenatural, ou me encontro simplesmente preso numa espécie de fuga intelectual? As coisas começaram a precipitar-se. 2 semanas antes da Páscoa de 1986, Guerre telefonou-me para nos anunciar que ele e a sua mulher, Leslie, iam abraçar o catolicismo durante a vigília pascal. Fiquei pasmado. Guerre, não posso acreditar. Pensávamos que você iria impedir que eu me tornasse católico. Não pode chegar antes de mim a Eucaristia. Não me parecia justo. Scott, não quero intrometer-me nas suas razões para esperar. Mas a nós o Senhor já nos mostrou o suficiente para nos convencer a converter-nos ao catolicismo neste ano. Dirigi-me então ao Senhor em oração: Senhor, que queres que eu faça? Recordo ter rezado assim e ter pensado: pergunto a mim mesmo por que é que não te fiz esta pergunta antes, Senhor, o que é que tu queres que faça? Estava completamente desconcertado, quando, para minha grande surpresa, senti que me respondia: o que é que tu, meu filho, queres fazer? Isso era fácil. Nem sequer precisei pensar 2 vezes: Pai, quero voltar para casa. Quero receber-te a ti, Jesus, meu irmão mais velho e Senhor, na Sagrada Eucaristia. E houve como uma suave resposta do Senhor: eu não te estou detendo. Senti-me rejubilar. É impossível descrever. Lembrei-me então que era melhor consultar primeiro a única pessoa que estava ainda, realmente, procurando deter-me.
Desci as escadas à procura de Kimberly, e disse-lhe: Kimberly, nem imagina o que Gary me acaba de dizer. Ele e a Leslie vão unir-se à Igreja Católica na Páscoa, daqui a 2 semanas. Kimberly respondeu com cautela. E o que isso muda as coisas? Atravessava-me com o olhar. Bom, tenho estado rezando e pedindo ao Senhor que me guie. Você falou que não seria antes de 1990, lembra? Prometeu. Não se esquive agora a sua promessa com pretextos espirituais. Contrariado, tive que admitir que ela tinha razão. Sim, lembro-me em 1990. Mas desde que comecei a ir diariamente à missa, sinto que Cristo me chama assim na Sagrada Eucaristia. Ouviu em silêncio, com uma expressão de profunda dor estampada no rosto. Kimberly, não sei como explicar, mas tenho receio de ter chegado a um ponto no qual adiar a minha obediência seria desobediência. Você poderia, por favor, rezar para ver como seria possível me libertar dessa promessa. Sentimos nesse momento uma dor que as palavras não podem descrever. Depois de um longo momento de oração em outra sala, ela voltou, abraçou-me e disse-me: Dispenso você da sua promessa, Scott, mas quero que saiba que nunca na minha vida me senti tão profundamente traída e abandonada. Foi muito duro para os dois. Mais tarde, nessa noite, rezei com insistência: Senhor, por que é que me mostras a tua família, e ao mesmo tempo me afastas da minha? Para que é que me apresentaste a tua esposa, a igreja, e me arrastaste para longe da minha? Durante esse tempo de oração, o Senhor pareceu dizer-me: eu não estou te chamando apesar do teu amor a Kimberly e às crianças, mas precisamente por causa do teu e do meu amor a eles. Scott, você precisa da plenitude da graça na Eucaristia para que eu possa amá-los através de ti. Senhor, tu mesmo não poderias dizer isso a ela. Supliquei. Fui falar com Monsenhor Bruskevitz, que era então pároco da igreja de São Bernardo. Chegou a ser bispo de Lincoln, em Nebraska. São Bernardo era a paróquia mais ortodoxa, e também a mais vital, da zona. Tinha a esperança de que pudesse tornar-se num lar espiritual para mim. Não me enganei. Monsenhor Bruskevitz ouviu a minha longa odisseia teológica. Como teólogo bem preparado, podia compreender todo o meu estudo e a minha luta. Fez-me saber que não haveria nenhum obstáculo à minha entrada na Igreja Católica durante a vigília pascal. Contudo, como sagaz pastor que era, percebeu que eu precisava também de alguns conselhos práticos. Escutou pacientemente os meus planos para me preparar para a primeira comunhão, uma semana de oração que terminaria com 3 dias de jejum até chegar à vigília pascal. Depois, com fina sabedoria e gentileza, perguntou-me: e como é que Kimberly e as crianças se encaixam em tudo isto? Tive que reconhecer envergonhado que os tinha deixado de certo modo fora dos meus planos. O Monsenhor propôs: Scott, posso sugerir um plano alternativo? Claro que sim. Respondi contrito. Por que não lhes prodigaliza o seu amor e as suas atenções durante toda a semana, e termina com um ótimo piquenique no parque, no sábado, imediatamente antes de eu lhe dar a primeira comunhão nessa noite? Graças a Deus pela sabedoria pastoral. A vigília pascal de 1986 foi um momento de verdadeira alegria sobrenatural, assim como de uma grande tristeza natural. Recebi o Grand Slam sacramental, o batismo condicional, a penitência, a confirmação e a primeira comunhão. Regressei ao banco e sentei-me ao lado da minha amargurada esposa, a quem amava com todo o coração. Pus-lhe o braço à volta, e começamos a rezar. Senti que era como se o próprio Cristo, por meio da sua Eucaristia em mim, nos abraçasse aos dois. Era como se o Senhor dissesse: Scott, isto não depende dos seus sentimentos. Pela minha entrega a você na Sagrada Eucaristia, pode confiar em mim agora mais do que nunca. Agora habito em você, no corpo e na alma, de um modo mais forte do que nunca. Agradeço ao Senhor que tem usado a Sagrada Comunhão para me assegurar que Ele velaria por nós nos tempos difíceis que nos esperavam. Kimberly. A mudança para Milwaukee implicou afastarmos-nos da família, dos amigos e da igreja, e ir para um lugar estranho para os dois. Não conhecíamos ali ninguém antes de chegarmos.
Apesar de assistirmos juntos a uma igreja protestante, eu dispunha do tempo que faltava a Scott para fomentar novas amizades. Mas o fato de estar numa universidade católica, proporcionava-lhe a ele mais oportunidades de arranjar amigos católicos. De modo que, também neste aspecto, continuávamos nos afastando um do outro, desenvolvendo amizades separadas. Eu dedicava a maior parte do tempo cuidando dos nossos 2 filhinhos. Mas à medida que fomos tendo mais consciência da dimensão das indústrias do aborto e da pornografia à nossa volta 9 clínicas de aborto e 5 livrarias, para adultos, só no centro de Milwaukee engajei-me bastante em combatê-las. Como consequência, tinha pouquíssimo tempo, e menos ainda vontade, para estudar. A minha esperança era que alguém em Marquette fizesse o que até agora ninguém tinha conseguido, evitar a deserção de Scott para Roma. Nunca imaginei que Scott antecipasse a data da sua adesão à Igreja Católica de 1990 para 1986. Quando faltavam os 10 dias para a Páscoa, saiu do escritório para me dizer: Kimberly, Gary e Leslie vão ser recebidos na Igreja Católica nesta vigília pascal. Preciso que ouça o que há no meu coração. Desde que comecei a ir à missa na universidade desejo ardentemente receber o Senhor na Eucaristia. E estou já tão convencido de que a Igreja Católica está na verdade, que se não me uno a ela agora, e recebo o Senhor, acho que lhe estou desobedecendo. Ambos sabemos que adiar a obediência é desobediência. Senti-me destruída. Ele me tinha prometido, não antes de 1990. E, no entanto, podia ver o seu profundo conflito interior entre a promessa feita, por um lado, e a sua cada vez mais firme convicção, por outro. Não podia interpor-me no caminho da sua obediência ao Senhor, fossem quais fossem as consequências para a sua carreira, e para o bem-estar da nossa família. Scott devia deixar-me espaço livre para que o Espírito Santo abrisse o meu coração, e eu devia libertá-lo da promessa de esperar até que eu estivesse disposta a unir-me a ele, para poder seguir adiante em obediência ao Senhor, como ele a entendia. Nessa noite registrei no meu diário de oração a intensa solidão e o sentimento de abandono que me embargava. Escrevi: Senhor, a quem posso ir com a minha profunda ferida? E com certo sarcasmo acrescentei: e não me diga que procure Maria e os santos. Estávamos a apenas 10 dias da Páscoa. Isso significava que tínhamos apenas 10 dias para avisar a família e dar-lhes a notícia daquilo que até agora tínhamos mantido mais ou menos em silêncio. Tínhamos apenas 10 dias para telefonar aos nossos amigos teólogos, com a esperança de que algum pudesse dissuadir Scott, antes de dar o salto para a Igreja Católica. Os professores encontravam-se numa posição muito difícil, tentando responder às objeções que Scott tinha passado anos estudando. Mas o fato de que tão poucos tentassem detê-lo, quando ele podia estar afundando a sua alma na ruína, e com os seus talentos afundar depois outras almas, aumentou o meu sentimento de abandono. Era muito difícil saber como falar do tema de um modo que não comprometesse a nossa lealdade mútua. Se eu tivesse mencionado a minha família, ou a de Scott, como era profunda a minha pena, isso teria causado um tremendo confronto entre eles e Scott. Era uma questão de lealdade entre nós. Tínhamos que nos proteger um ao outro, pelo bem do nosso casamento e da nossa família, e não revelar a ninguém o tremendo pesar que ambos sentíamos. Mas isto tornava ainda mais intensa a solidão que ambos experimentávamos. Eu sentia-me profundamente traída. Não tinha nada contra os católicos, mas não teria procurado um como namorado. E agora acontecia que ia estar casada com um. Acompanhei Scott à missa da vigília pascal com uma das minhas queridas amigas protestantes. Lá estava Chris Wolfe, o padrinho de Scott. Em dado momento, Scott inclinou-se e disse-me que Greg Wolfe, não era da família de Chris, ia ser padrinho do Gary nessa mesma noite, quando ele e a Leslie fossem recebidos na Igreja Católica na Filadélfia. Esbocei um sorriso forçado, mas não disse nada. Era mais do que uma pequena ironia que ambos fossem conduzidos à Igreja Católica por 2 lobos. Por um lado, a maior parte da cerimônia fascinou-me. Houve muitas leituras da Escritura que narravam as diversas alianças estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, até chegar a Cristo. Eu não imaginava que os católicos lessem tanto a Bíblia.
Muitos elementos da liturgia recordavam-me o culto judeu do Antigo Testamento, com o incenso, as reverências, o altar e o sacrifício. E a alegria das pessoas era muito grande, como se acreditassem mesmo em tudo o que estavam fazendo e dizendo. Contudo, por outro lado, sentia-me morrendo por dentro. Diante dos meus próprios olhos, Scott estava se comprometendo com uma igreja que nos separaria agora, e talvez para sempre. Nunca mais poderíamos receber a comunhão lado a lado, a não ser que um dos dois mudasse de maneira de pensar, e não era difícil imaginar quem teria de ser. Este grande sinal de unidade cristã transformou-se no nosso símbolo de desunião. E a alegria das pessoas era como um punhal no meu coração, porque aquilo que lhes alegrava era para mim a causa de uma dor indescritível. Depois da missa, alguém pegou uma máquina para tirar uma fotografia de todos com Scott. Quis escapar do grupo, mas Scott insistiu para que eu também aparecesse na fotografia. Eu pensava, para que vou querer uma recordação da pior noite da minha vida? Apesar de todos os amigos de Scott terem sido muito amáveis comigo na celebração que se seguiu, era desesperador ver a admiração que mostravam por ele, quando o nosso casamento estava atravessando seu pior momento. Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 7. As dificuldades de um casamento misto. Scott. Começaram a telefonar os amigos, cheios de curiosidade. A conversa típica era mais ou menos esta. Scott, acabo de ouvir um rumor mal-intencionado, sei que não pode ser verdade que você se converteu num católico romano. E eu respondia. É verdade, pode crer. Pela graça de Deus, me converti ao catolicismo, e nunca poderei agradecer o suficiente. A conversa costumava acabar neste ponto, de forma mais ou menos abrupta. Ah, estou vendo. Bom, Scott, por favor mande lembranças a Kimberly e diz-lhe que rezamos por ela. Suponho que na realidade o que queriam era dar a Kimberly os pêsames. Na prática, era como se eu tivesse morrido e tivesse sido substituído por um papista impostor, a julgar pela forma como a maioria me tratava. Amigos íntimos distanciaram-se. Membros da minha família deixaram de falar comigo e me viravam as costas. Um dos meus colegas de turma, graduado comigo e fervoroso evangélico, converteu-se em ex-amigo de um dia para o outro. O mais irônico é que, pouco tempo antes, eu tinha sido muito mais anticatólico do que qualquer um deles. De fato, a maioria não se considerava em absoluto anticatólica, apesar de nem sequer franzirem as sobrancelhas se eu simplesmente tivesse me unido aos luteranos ou aos metodistas. Agora, faziam-me sentir como um leproso. Jamais houve qualquer desejo de dialogar, e muito menos de discutir. As minhas razões não tinham nenhuma importância, porque tinha feito o inconcebível. Tinha cometido uma traição, um crime vil. Mas a dor e a desolação não podiam ser comparadas com a alegria e a fortaleza que me vinham de saber que estava fazendo a vontade de Deus e obedecendo a sua palavra. Comparados com o privilégio de ir diariamente à missa e receber a Sagrada Comunhão, os meus sacrifícios pareciam mínimos. Aprendi também que estes sofrimentos podiam unir-se ao sacrifício eucarístico de Cristo, com um efeito real e com muita consolação. No meio de tudo isto, sentia-me conduzido a uma maior intimidade com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. O sofrimento tornava o romance mais real. Nesse meio tempo, Kimberly e eu navegávamos em águas cada vez mais agitadas. Passavam-se dias e semanas sem partilharmos nada de espiritual. O que ela menos desejava era ouvir-me falar acerca dos benefícios da missa diária ou da meditação dos mistérios do terço. Enquanto a minha vida interior avançava vigorosa, o meu casamento retrocedia. E o que tornava isto ainda mais penoso era que, pouco tempo antes, tínhamos partilhado momentos muito ricos no nosso apostolado conjunto. Perguntava a mim mesmo se alguma vez mais as coisas voltariam a ser como antes, se o nosso casamento conseguiria sobreviver a este período de prova e de agonia. Só o Senhor, por meio da graça do sacramento do matrimônio, nos fez prosseguir, como mais tarde ambos reconheceríamos. Ouvi uma vez um sacerdote dizer, o casamento não é difícil, é humanamente impossível. Por isso, Cristo o restabeleceu como um sacramento. Kimberly continuava a alimentar a esperança de que aparecesse alguém que conseguisse convencer-me. Um pastor calvinista chamado Wayne resolveu encontrar-se conosco.
Depois de algumas sessões de mais ou menos 4 horas cada, Wayne disse a Kimberly: qualquer dia o Papa excomunga Scott, por ser demasiado bíblico. Quais são os seus pontos fracos? Bom, não sei. Os argumentos dele apoiam-se na Bíblia e na Aliança. Mas não são católicos. Não podem ser. Suspeitava que Kimberly se interrogava secretamente sobre até que ponto o catolicismo seria bíblico, mas não estava disposta a partilhar comigo as suas dúvidas. Tínhamos chegado a um ponto em que quase não conseguíamos falar de nada sem cair numa discussão doutrinal. Qualquer tentativa de enfrentar com sinceridade as nossas diferenças terminava em mágoa e frustração. Eu animava a Kimberly a ouvir as minhas discussões com outras pessoas sobre aspectos controversos da doutrina católica. Essa aproximação indireta revelou-se uma fonte de menos tensões nas relações entre nós, do que quando nos enfrentávamos a sós. Para me afastar das tensões domésticas e das pressões acadêmicas, comecei a dar um curso bíblico semanal na minha paróquia, São Bernardo. Monsenhor Brusquevides deu-me o maior apoio, e era ele próprio, com a sua sólida pregação, que fomentava o interesse dos fiéis pela Bíblia. Era alentador para mim ver, e para Kimberly ouvir o seu desejo insaciável de Sagrada Escritura. Que grande privilégio era poder abrir a palavra de Deus para partilhar os tesouros da fé da Igreja com os meus novos irmãos e irmãs católicos. Depois de uma sessão especialmente animada sobre uma explicação bíblica das indulgências, um velho paroquiano chamado Joe exclamou: sim, senhor. Às vezes, tem que ser um imigrante a explicar as coisas aos nativos. Poucos meses depois de ter sido recebido na Igreja Católica, começaram a saltar-me algumas dúvidas, não sobre se me tinha enganado ou não ao converter-me ao catolicismo, mas sobre se não teria cometido um suicídio profissional ao ter ficado sem nenhuma opção de trabalho. Afinal, perguntava eu, como pode um especialista em teologia evangélica converter-se num humilde aprendiz de teologia católica? Não é que não estivesse encantado com o estudo da teologia católica, mas não via na prática como é que isso poderia trazer o pão à nossa mesa. Decidi telefonar ao meu pai, que ainda dirigia em Pittsburgh o negócio familiar ao Andy Han, uma pequena companhia de desenho e produção de joias. Poucos anos antes, dera emprego ao meu irmão mais velho, Fritz. Tinha esperança de que tivesse um lugar disponível para outro membro da família. Pai, por acaso teria algum trabalho na oficina para um teólogo evangélico? Após uma pausa, respondeu-me com um tom de profundo pesar: Scott, ficaria encantado de ter você trabalhando conosco. Bem o sabe. Mas por enquanto não posso lhe oferecer trabalho. A economia anda mal por aqui, e o negócio de joalheria em geral caiu em todo o país. Tivemos que fazer cortes e ajustes por todo o lado. Sinto muito, filho. Não se preocupes, pai. Só tinha a esperança de encontrar um trabalho para manter a minha família. Scott, o que é que você está me falando? Lembro-me perfeitamente de ter ouvido o reitor da sua universidade dizer que queria você de volta o mais rápido possível, para dar aulas de teologia. E o que foi feito dos seus professores de Gordon Convell? Não lhe disseram que acabasse o doutorado para depois regressar e ensinar lá também? Sim, pai, mas isso foi antes de eu ser católico. Agora sou persona não grata em ambos os lugares. Ninguém pensaria sequer em contratar um papista como eu. Scott, custa-me ouvir isso. Mas digo-lhe uma coisa, não renuncie ainda à teologia. Você adora estudar e tem um dom para ensinar. Se eu fosse você, ainda continuaria com ela por algum tempo. Graças sejam dadas a Deus pela sabedoria paterna. Pesava-me mais do que nunca ver-me agora com uma família crescendo, mas sem meios de mantê-la. Perseguia-me a ideia de que jamais teria tempo suficiente para dominar o latim, e muito menos para estudar as obras de Tomás de Aquino, Boaventura, Caetano, Bellarmino, e toda uma série de outros veneráveis. Como poderia chegar a ensinar teologia católica? A ajuda e o consolo vieram de duas fontes. A primeira foram os meus estudos prévios de filosofia no Grove City College, onde me tinha entusiasmado e mergulhado na filosofia de São Tomás. Apesar da minha atitude anticatólica, percebi que era muito bom desde que o descobri, e na minha mente nada se podia comparar a Aquino. Obviamente, tinha posto de parte tudo o que era especificamente católico dos seus escritos. Tomás, pensava eu, nasceu cedo demais,
muito antes que a luz de Lutero e Calvino pudessem guiá-lo. Mas tinha devorado os seus escritos filosóficos, especialmente a metafísica, adquirindo de passagem a estranha e inverossímil reputação de ser um evangélico tomista. O consolo veio também de uma segunda fonte, em concreto de um amável e velho sacerdote, bibliotecário emérito do seminário Saint Francis, padre Rei Fetterer, que teve piedade deste pobre graduado presbiteriano que procurava ilustrar a sua passagem para a Igreja Católica. Sempre que um convento, mosteiro, colégio ou universidade fechava as suas portas na região, as respectivas bibliotecas eram enviadas ao padre Fetterer, para serem classificadas e amontoadas num velho ginásio subterrâneo. Dezenas de milhares de velhos livros de teologia, escritura, filosofia, história e literatura, terminavam nas estantes, para que as pessoas interessadas pudessem folheá-los e comprá-los a preços irrisórios, fixados por um velho sacerdote filantropo. Descobri essa mina de ouro acidentalmente, já que não a anunciavam e raramente a abriam, em geral só com agendamento prévio. No fim de um ano, tinha adquirido literalmente dezenas de caixas de livros, e como ele se compadecia tanto da minha precária situação, pagava apenas uma parte dos já baixos preços que pedia normalmente. Para mim era um sonho feito realidade, pela graça de Deus, a generosidade de um sacerdote trouxe fortuna a este convertido. Por poucas centenas de dólares, acabei por adquirir milhares de livros, incluindo clássicos, como os 60 volumes da edição Blackfriars da Summa Theologica de São Tomás de Aquino, em latim e inglês, mais de 2 dúzias de volumes das obras do cardeal John Henry Newman, o monumental Dictionnaire de Théologie Catholique em 15 enormes volumes, a Velha Catholique Enciclopédia, a New Catholic Enciclopédia, além de centenas de livros de comentários eucarísticos e escritos patrísticos, para não mencionar várias décadas de valiosas revistas teológicas, tais como The Thomist, Theological Studies, Communio, American Ecclesiastical Review, Catholic Biblical Quarterly, Revue Biblique e Vetus Testamentum. Graças a Deus, encontrei-me de posse de uma biblioteca pessoal de teologia, filosofia e história católicas que teria sido uma bênção para qualquer seminário. O que é que ia fazer com semelhante tesouro? Tornar-me joalheiro. Deus utilizou este consolo para me devolver a confiança de que ele supriria o que tivesse me faltado na minha formação como teólogo católico. Além disso, percebi que não havia naquele momento instituições católicas nas quais um leigo, como eu, pudesse receber uma formação doutrinal rigorosa dentro da tradição católica, mesmo que tivesse tido dinheiro e o tempo suficientes para tal. Continuava, pois, a perguntar-me se haveria ou não um lugar para mim em algum ponto dentro da igreja. Uma noite, recebi uma chamada do Dr. John Whittinger, professor de filosofia no St. Francis College de Joliet, em Illinois. Representava uma equipe que procurava um professor de teologia, com a qualificação necessária, para dar cursos em diferentes graus de ensino no ano seguinte, especialmente a estudantes universitários católicos. Não me considerava particularmente qualificado, nem sequer tinha preparado um currículo vitae, e menos ainda o tinha enviado a alguém. E como não tinha apresentado a minha candidatura para este trabalho, nem para qualquer outro, aí estava eu sentado, interrogando-me, enquanto falávamos, onde teria conseguido aquele professor o meu nome. Quando lhe perguntei, referiu-se a um amigo de confiança, do Departamento de Teologia de Marquette, que me tinha recomendado. Senti-me tão surpreendido como agradecido. Naquele momento, contudo, ainda pensava me dedicar no ano seguinte, como estudante em tempo integral, a escrever e defender a tese de doutorado. Mas a nossa economia andava tão apertada, que me questionava se me poderia permitir isso. Era cada vez mais duvidoso. Contudo, mesmo no caso de conseguir, sempre me seria útil a experiência de passar por uma entrevista de trabalho numa instituição católica. Além disso, John dissera-me que havia mais de 30 candidatos ao lugar. Assim, bem vistas as coisas, quais eram as minhas possibilidades? A entrevista correu muito bem, estavam interessados em mim. Talvez pelo meu entusiasmo de neófito. Em todo o caso, a situação era atraente. Nesta instituição o reitor estava interessado em recuperar a identidade católica da universidade, seriamente afetada por anos de pressões financeiras, acadêmicas e espirituais. Parecia um desafio apaixonante. Depois de uma segunda entrevista e de muita oração, decidi aceitar a proposta. Nessa época,
Kimberly e as nossas 2 crianças não iam à missa comigo. Monsenhor Brusquevich disse-me que, dada a nossa particular situação, era-me permitido acompanhá-los à igreja de Elsbrook, desde que isto não pusesse em risco a minha fé católica. Ia simplesmente para dar um pouco de paz aos nossos domingos. Um domingo de manhã, em Elsbrook, estávamos de pé cantando o hino final, quando de repente Kimberly voltou-se para mim, pálida como um fantasma, e murmurou: Scott, sinto-me muito mal. Sentou-se ao meu lado, enjoada e semi-inconsciente. Enquanto a congregação saía, Kimberly agarrou-me a mão, apertando-a fortemente. Scott, estou sangrando muito. Naquele momento estava no meio da 3ª gravidez. Deitei-a no banco, e sem saber o que fazer, corri para o telefone público para tentar localizar o ginecologista. Numa manhã de domingo, que probabilidades havia? Além do mais, ele era novo na cidade. Mas isso não me impediu de rezar intensamente a São Gerardo e a São José. No consultório do médico, não sabiam onde poderia estar, mas iam tentar localizá-lo através do BE. Quando desliguei, sentia-me à beira do desespero. Senhor, por que nos mandas isto agora? Kimberly já se sente abandonada por ti, tal como estão as coisas. Menos de 2 minutos mais tarde, soou o telefone. Levantei-o, perguntando a mim próprio quem seria. Alô? Sou o Dr. Marmion. Posso falar com o Scott Hahn? Ah, sim. Sou eu, Dr. Marmion. Scott, qual é o problema? Kimberly está com uma hemorragia séria. Scott, onde vocês estão? Estamos nos arredores de Milwaukee, numa aldeia chamada Brookfield. Em que lugar propriamente de Brookfield? Na igreja de Elsbrook, quase nos arredores. Em que parte da igreja? Fora do santuário, precisamente em frente da porta principal. Vou imediatamente. Por sorte, eu estava visitando Elsbrook esta manhã. Estou justamente debaixo de vocês, no subsolo. Meio minuto mais tarde, o Dr. Marmion estava ao lado de Kimberly, o tempo suficiente para eu invocar de novo São Gerardo, pedindo-lhe que intercedesse por nós. O médico mandou-nos imediatamente para o hospital de São José, dizendo que nos esperaria lá. Uns amigos levaram as crianças, e nós 2 corremos para o hospital. Uma vez ali, tivemos consciência de que o Senhor tinha salvado o bebê, e que, com cuidados particulares, a condição de placenta prévia não nos roubaria este filho. Pela primeira vez depois de muito tempo, louvamos juntos a Deus do mais fundo do coração. Kimberly. Eu procurava ajustar-me à nova vida de Scott como católico. Na semana posterior à Páscoa, Scott dirigiu um estudo bíblico em nossa casa, ao qual eu também assisti. Quando pediram a um jovem que rezasse uma oração, para começar, imediatamente recitou a Ave Maria. Saí da sala agoniada, caí de joelhos no quarto, e chorei amargamente. Como se atrevera a pronunciar essas palavras na minha casa, esfregando com sal as minhas feridas, ainda abertas pela conversão de Scott. Mais tarde procurei unir-me a eles novamente, mas os seus comentários e expressões de piedade católica eram insuportáveis. Scott transferiu rapidamente o estudo bíblico para fora da nossa casa, gesto pelo qual lhe fiquei muito agradecida. Felizmente, Scott nunca fez da sua fé católica um assunto de submissão entre nós, obrigando-me a submeter-me à sua orientação espiritual, quando o meu coração não podia admitir o que a minha mente ainda não aceitava. Embora ansiasse com todo o seu ser ter-me ao seu lado na missa, suplicando-me que partilhasse a sua alegria na igreja e o ajudasse no seu ministério dentro da igreja, não abusava da sua posição de líder espiritual da família, para exigir-me que fizesse algo contrário à minha consciência. De fato, respeitava-me por manter as minhas convicções, embora questionasse a minha contínua resistência em examinar as questões que causavam a nossa separação espiritual. Contudo, ambos sabíamos e era a minha convicção profunda que os nossos filhos pertenciam primordialmente a Deus sob a orientação espiritual de Scott. Isso queria dizer que, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, seriam educados como católicos, independentemente de eu ser protestante ou católica. Que pudesse ser, dentro de pouco tempo, o único membro protestante da minha família, era para mim algo extraordinariamente doloroso. Mal podia suportar a ideia da solidão que sentiria nessa situação.
De fato, em breve essa ideia perturbou o meu profundo desejo de ter outro filho. Disse a Scott que não ia dar à luz mais crianças para o Papa. Afortunadamente, em poucas semanas, o Senhor utilizou o meu desejo de ter mais filhos, e o meu amor a Scott, para abrir o meu coração à vontade de Deus em relação aos filhos. Tinha que ser obediente ao Senhor estando aberta a novas vidas, e confiando nele as consequências que pudessem derivar da pertença de Scott à Igreja Católica. Habitualmente Scott guardava os objetos religiosos terços, escapulários e imagens no escritório, mas às vezes encontrava-os em cima da cômoda. Comecei a notar em mim certos ciúmes em relação a Maria, similares aos que, como tinha ouvido, os homens sentiam em relação a Jesus quando as suas mulheres se tornavam cristãs. Eu estava em clara desvantagem, supostamente ela era pura, amável, uma companhia maravilhosa, gentil, compassiva. Em contraste, eu não tinha a mesma amabilidade com Scott. Quando ele saía para dar uma volta, sabia que era para rezar o terço a Maria. Agradecia-lhe que não o rezasse na minha frente, mas sentia ciúmes de que pudesse dedicar tempo a passear e a falar amenamente com ela, e parecesse não ter tempo para fazer o mesmo comigo. Um dia, quando Scott se preparava para dar testemunho da sua conversão ao catolicismo, explode. Não consigo entender por que é que Deus pode pegar num jovem casal, uns esposos bem instruídos e comprometidos numa visão unânime da vida, e num apostolado em comum, para pôr as suas vidas completamente às avessas, de modo a caminharmos agora em direções diferentes. Por que terá ele querido isso? Não esperava a resposta de Scott. Observou. Será possível que Deus nos ame tanto? Uma vez que por você mesma nunca se teria interessado em conhecer o catolicismo, talvez ele me tenha convertido primeiro, e me tenha feito passar por esta terrível solidão isolado de muitos protestantes, e de tantos católicos da universidade, a quem não interessa nada o que fiz, para não falar da solidão entre nós dois, para mostrar gradualmente a você a beleza da Igreja Católica, para acolher também você no seu seio, para abençoá-la com os seus sacramentos, para lhe dar a plenitude da fé que já possui. Disse-lhe. É difícil ver tudo isso como amor, mas calculo que seja possível. Tinha que admitir que, realmente, por minha própria iniciativa, nunca me teria interessado pelo catolicismo. E acrescentei. Só não fique esperando ver-me correndo por aí para dar o meu testemunho, se é que eu me converto. Scott respondeu rapidamente. Não quero que se converta a não ser quando estiver ansiosa por partilhar a sua fé. Dizendo isto, afastou-se, saindo pela porta, e ali fiquei eu de novo a sós com os meus pensamentos. As ondas de sofrimento nos afogavam por separado, enquanto contemplávamos a morte de tantos sonhos. Sei que o sofrimento é uma emoção que pode parecer demasiado forte para ser aplicada ao nosso caso, mas de fato não me vem à cabeça uma palavra melhor. Ambos estávamos padecendo uma morte lenta, sem sequer termos a certeza de que pudesse haver alguma espécie de ressurreição mais tarde. Scott pelo menos tinha o consolo de acreditar que estava cumprindo a vontade de Deus. Eu não tinha essa certeza. A minha amargura era diferente da dele, sofria por já não poder ser a esposa de um pastor, como tinha sido o meu sonho toda a vida. Não via como eu poderia me encaixar na missão de Scott de formar sacerdotes, que era o que agora ele dizia que queria fazer. Tínhamos planejado aconselhar jovens casais na preparação do casamento, o que não tem cabimento em um seminário católico. A possibilidade de voltarmos tanto ao Grove City College como ao seminário teológico Gordon Convell para lecionar, outro sonho que ambos tínhamos alimentado, tinha se esfumado. O futuro era incerto quanto à possibilidade de Scott poder voltar a ensinar ao nível para o qual se tinha formado. Sempre tinha desejado que todos os meus filhos se dedicassem inteiramente a servir o Senhor, mas agora dava-me conta que, se eles o fizessem, teria de resignar-me a não ter netos. Como protestantes, tanto o meu pai, como o meu irmão e o meu marido eram ministros casados, razão pela qual nunca havíamos precisado pensar no celibato. Embora pareça uma minúcia, temia também a possibilidade de ver a nossa casa abarrotada de artigos religiosos. Quando um amigo nos deu um crucifixo na presença de um grupo de pessoas, fiquei sem palavras. Tudo o que consegui pensar foi, já tenho meu marido, não queira agora decorar a minha casa. Felizmente Scott teve o acerto de dizer, ao aceitar.
Já sei onde vou pôr no escritório. Nosso querido amigo não fazia a menor ideia do sofrimento que isto me causava. E não havia ninguém com quem partilhá-lo, para sentir algum alívio. Já não mantínhamos nenhuma conversa teológica em profundidade que não acabasse numa áspera discussão. Scott tinha sido o meu melhor amigo, com quem partilhara os meus sofrimentos. Mas agora, como podia fazê-lo, se ele era precisamente a maior causa dos meus pesares? Também Scott teria suportado mais facilmente a solidão se pudesse contar comigo ao seu lado, mas eu não podia nem queria ajudá-lo a levar esse peso. Ao fim e ao cabo, tinha sido uma decisão dele, e estas eram as consequências. Scott sofria de fato um isolamento atroz. Era mal interpretado e rejeitado por muitos amigos protestantes, que não lhe falavam pelas mesmas razões pelas quais eu não lhe falava. Alguns amigos suportaram-nos até eu me converter. A partir de então, também eles rejeitaram a nossa amizade. Sentia que alguns antigos professores pensavam que nem sequer valia a pena procurar convencê-lo de que estava enganado. E também não conseguia entender a indiferença de muitos católicos de Marquette pela sua conversão, católicos que mostravam total desinteresse pela sua experiência, em lugar de lhe proporcionarem acolhimento por tudo o que tinha arriscado e deixado para trás. E, para cúmulo, tinha começado a viver como católico, no seio de uma família protestante, indo à missa sozinho, o que continuou a fazer durante 2 anos e meio, sem partilhar os aspectos específicos da sua fé com as crianças, uma vez que ainda não tinha chegado o momento oportuno. O isolamento entre nós era cada vez mais insuportável. Tínhamos sido tão amigos e partilhado tanto das nossas vidas. No seminário, muitas mulheres não se interessavam pelos estudos dos maridos mais do que se teriam interessado por entender folhas de balanços, ou leis tributárias, se os seus maridos fossem contadores. Mas eu tinha caminhado sempre ao lado de Scott, estudando com ele, lendo seus textos e aprendendo com ele. Agora, em lugar de partilhar as suas descobertas e alegrar-me com ele, odiava conhecer os detalhes. Optei por ler os seus trabalhos sem grande atenção, embora fosse eu que os passasse à máquina. Se escreve com bastante rapidez, não é necessário ler o texto. Como podia Scott partilhar a sua carga de sofrimento comigo, se eu era a principal causa dessa dor? O meu único consolo era a Bíblia. Mas comecei a ter medo de estudá-la, porque Scott insistia que a Bíblia dizia uma coisa diferente do que eu pensava. Scott proclamava que a Bíblia o tinha conduzido à fé católica. Mas a Bíblia era a base da minha fé. Em certa ocasião lançou-me esta pergunta: qual é a coluna e o fundamento da verdade? Repliquei rapidamente: a palavra de Deus. Disse-me: então por que é que São Paulo em 1 Timóteo 3:15 diz que é a igreja? Por que é que aos protestantes não lhes vem à cabeça esta resposta? Porque isso só está na sua Bíblia católica, Scott. Ele então abriu a minha Bíblia e mostrou-me esse versículo, que não me lembro de ter lido antes. Não tínhamos simples conversas sobre teologia, tínhamos autênticos debates teológicos. Às vezes, as discussões entre nós duravam até as 2 ou 3 da manhã, e, no dia seguinte durante o café da manhã, Scott ainda me perguntava se tinha tido novas ideias. Começávamos tentando manter uma discussão cordial sobre teologia, mas acabava sempre por se tornar muito penosa e difícil. Então recuávamos cada um para o seu canto por um tempo. Era uma aflição renovada. Alguns amigos diziam-me que uma esposa devia se submeter ao marido, não importando o que tivesse na cabeça. Não entendiam porque eu não simplesmente dava um passo em frente e me convertia. Outros amigos protestantes me recordavam constantemente que continuavam a rezar, para eu conseguir aguentar até Scott se recapacitar. E havia católicos que diziam: qual é o problema? Se Maria é um incômodo para você, simplesmente deixe-a de lado. Scott continuava comigo porque não era a favor do divórcio. E na realidade eu também não. Quando casamos, concordamos em nem sequer fazer brincadeiras com esta palavra, de tal modo era profundo o nosso modo de pensar sobre este tema. No entanto, houve 2 momentos nesse primeiro ano a seguir à conversão de Scott nos quais, vagueando pela casa, me interroguei: posso deixá-lo? Até pensava para que hotel iria e o que faria depois, porque não suportava o peso da aflição.
fisicamente feria o meu coração e emocionalmente sentia-me destroçada. A única coisa em que conseguia pensar era em ir-me embora. Mas eu sabia que não podia me afastar de Scott sem, ao mesmo tempo, me afastar de Deus. E afastar-me de Deus era condenar-me a mim mesma ao inferno. A existência de ambos, de Deus e do inferno, era demasiado clara para mim para continuar a pensar em fugir, graças a Deus. Assim, durante 10 minutos, Deus dava-me força suficiente para resistir outros 10, e depois sentia-me capaz de ficar e de aguentar mais tempo. Esta passagem do capítulo 3 das Lamentações expressa bem a agonia do meu coração e a minha luta para recuperar a esperança no Senhor. Cravou nos meus rins as flechas da sua aljava. Quebrou-me os dentes com uma pedra, e mergulhou-me na cinza. A paz foi desterrada da minha alma. Já não sei o que é a felicidade. E eu disse, desapareceu a minha força, bem como a minha esperança no Senhor, Senhor. Lembrai-vos dos meus tormentos e misérias, que são para mim absinto e veneno. A pensar nisto sem cessar, a minha alma desfalece dentro de mim. Eis, porém, o que hei de recordar para recuperar a esperança. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, sim, não se esgotou a sua misericórdia. Cada manhã ela se manifesta, é grande a sua fidelidade. O Senhor é a minha herança, disse a minha alma, por isso esperarei nele. De certo modo, tinha esperança, não por Scott ou por mim, mas pela fidelidade do Senhor. De algum modo, o Senhor renovaria a sua misericórdia comigo e com Scott para termos todos os dias a graça de que necessitávamos neste difícil momento. Scott amava cada vez mais os símbolos do catolicismo, embora sem ostentação. Fazia o sinal da cruz ao rezar. Tinha um crucifixo no escritório. Ouviu rezando uma Ave Maria com um amigo. Cada uma destas coisas era uma punhalada no meu coração. Cada uma recordação da nossa desunião. A ausência da alegria da minha salvação era muito intensa. E isto tornava-se, às vezes, particularmente penoso porque conseguia adivinhar quanta alegria Scott procurava dissimular. Mesmo no meio da sua dor, ele realmente experimentava a alegria do Senhor em moldes novos, especialmente através da Eucaristia. Uma e outra vez perguntava ao Senhor no meu diário de oração: onde está a alegria da minha salvação? Sei que fui salva. Scott nem sequer põe isso em dúvida, mas onde está a minha alegria, e por que a dele é tão forte? Era muito recalcitrante, é o melhor adjetivo que consigo usar. Teria desejado estudar, mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Às vezes, Scott vinha e dizia: Kimberly, aceita ler só um parágrafo deste artigo? É sobre Maria? Sim. Então não. Por favor, saia. Não poderia encontrar outra coisa sobre a qual nós dois pudéssemos ler e conversar? Um converso instruído e conversador não é uma pessoa com quem seja fácil conviver. Naquela época, eu talvez não tivesse lido muito, mas tinha ouvido teologia suficiente para obter outro master. Para ele, conviver com uma pessoa de mente fechada e avessa a conversar também era muito difícil. O mais duro, durante todo este tempo, era não conseguir entender onde estava Deus, porque não conseguia dizer se Deus estava do lado de Scott ou do meu lado. Após uma noite em que derramei o meu coração diante do Senhor com muitas lágrimas, escrevi esta conversa com Deus no meu diário de oração. Estás no céu, irritado com este prolongado capricho emocional, ou estás chorando comigo, Senhor? Sustentas-me ou estás puxando por mim para me levantar? Não te quero obrigar a tomar partido por Scott ou por mim, Senhor, mas onde é que tu estás em tudo isto? Estou na cruz, sofrendo precisamente pelos pecados que ambos estão cometendo agora. Eu sou o Senhor elevado e entronizado, que está chamando vocês dois a um casamento que me exemplifique a mim e a minha igreja. Senhor, podemos fazer isso num casamento misto? Não, essa não pode ser a minha vontade. Qual é a tua vontade, Senhor, e como é que a podemos seguir, enquanto procuramos descobri-la? Como podemos crescer no meio deste sofrimento, Senhor? Posso ser leal a Scott, aos amigos e à família. A quem posso contar as minhas penas? Por favor, renova em mim a alegria da salvação.
Que eu te possa louvar enquanto viver. Digna-te, meu Deus, curar as minhas feridas e restaurar-me. Por favor, dá força a Scott neste tempo de sofrimento, e conduze-o pelos caminhos da verdade. O desespero batia-me continuamente à porta. Scott sempre tinha dito que o meu maior defeito era ser patologicamente positiva. Mas durante este tempo tive que lutar duramente contra o desespero. Algumas das cruzes que carregávamos então as tínhamos fabricado nós, outras as fabricávamos um ao outro. Quando uma amiga católica rezou por mim, comentou que a frase que tinha recebido do Senhor era que a Scott e a mim se nos tinha confiado um apostolado do corpo destroçado de Cristo. A angústia que nós sentíamos no nosso casamento era similar à tristeza e separação produzida pela reforma e outros cismas. Deus nos tinha dado um dom precioso, que podia durar por pouco tempo. Precisávamos conservá-lo como algo bom. Eu não fazia ideia se esse era ou não o plano de Deus, mas certamente sentíamos dia a dia a separação que, desde a reforma, afetava as famílias. E agora também nós sofríamos a dor dessa separação. O trabalho como voluntários converteu-se num laço que nos ajudou a trabalhar juntos. Combater um ao lado do outro o aborto e a pornografia dava-nos metas comuns e fortalecia o nosso casamento, tanto ao exercer uma tarefa comum como ao aumentar as nossas amizades. Ajudava-nos a concentrar-nos no que estava à nossa volta, quando olhar para o interior se tornava demasiado penoso. No Natal de 1986, soubemos que outro filho estava a caminho. A frase que o Senhor me sugeriu foi: filho da reconciliação. Eu dizia continuamente: ó meu Deus, isto significa que será um filho católico? Significa que me terei de tornar católica? E imediatamente começava a rezar. A reflexão seguinte era: como será batizado este filho? Era uma questão crítica. Acreditava no batismo das crianças, mas assistia a uma igreja protestante que não acreditava. Sempre sonhei que o meu pai batizaria os nossos bebês, mas já não via como isso seria possível. E além disso, batizar como católico o nosso filho era admitir que pertencia à Igreja Católica. Foi uma decisão muito custosa. Tratou-se de uma luta interior, pois na realidade Scott e eu nunca discutimos este ponto. Deus foi muito bom, guiando o meu coração para longe de qualquer disputa com Scott. Reconhecê-lo como o líder espiritual de nossa casa tornou-me fácil permitir que o bebê fosse batizado como católico. Por fim, cheguei a ter uma grande paz em relação a este ponto, e quase fiz Scott desmaiar quando, com toda a calma, pedi para falar com Monsenhor Bruskevitz, para batizar o bebê quando nascesse. Pouco antes de nascer a nossa filha, tive uma conversa importante com o meu pai. É um dos homens mais piedosos que conheço. Foi realmente o pai que eu necessitava para me conduzir ao meu Pai Celeste. Detectou tristeza na minha voz e me perguntou: Kimberly, você reza a oração que eu rezo todos os dias? Diz: Senhor, irei onde tu quiseres que vá, farei o que tu quiseres que faça, direi o que tu quiseres que diga, e entregarei o que tu quiseres que entregue. Não, pai, nestes últimos dias não tenho rezado essa oração. Ele não fazia ideia da agonia pela qual eu estava passando, pelo fato de Scott ser católico. Disse, sinceramente afetado: Não reza. Pai, tenho medo. Tenho medo que rezar essa oração possa implicar a minha adesão à Igreja Católica. E eu nunca hei de ser uma católica. Kimberly, não creio que isto signifique que tenha que se tornar católica. A questão é, ou Jesus Cristo é o Senhor de toda a tua vida ou não é o teu Senhor. Não diga ao Senhor aonde quer ou não quer ir. Diga-lhe que está à disposição dele. Isto é o mais importante, mais do que o fato de se tornar católica ou não. Caso contrário, você está endurecendo o coração para o Senhor. Se não consegue rezar esta oração, peça ao Senhor a graça de poder rezá-la, até conseguir. Abra-lhe o coração. Pode confiar nele. Corria muitos riscos ao dizer isso. Durante 30 dias rezei diariamente: meu Deus, dá-me a graça de conseguir rezar essa oração. Tinha muito medo de estar selando o meu destino ao rezá-la, teria que me despojar da minha capacidade de pensar, esquecer o que estivesse no meu coração, e seguir Scott como uma imbecil na Igreja Católica.
Por fim, senti-me disposta a rezá-la, confiando ao Senhor as consequências. Descobri que eu mesma tinha construído uma jaula, e em vez de fechá-la à chave, o Senhor abriu as portas para me deixar em liberdade. O meu coração saltava. Agora sentia-me livre para começar a estudar e a pesquisar, para começar a examinar as coisas com certa dose de alegria outra vez. Agora podia dizer, de acordo, Senhor, não eram estes os meus planos para a minha vida, mas os teus sonhos são excelentes para mim. Que queres fazer no meu coração? No meu casamento? Na nossa família? Quero saber. No dia 7 de agosto de 1987, nasceu Hannah Lorraine. Recebemos a nossa primeira filha com grande alegria, e com grande alívio, por ter acabado a situação de placenta prévia e de sangramento intermitente. Este bebê é outro símbolo vivo do poder da oração, e uma testemunha do nosso amor permanente, mesmo no meio dos maiores sofrimentos e lutas. Assisti ao batismo de Hannah sem sequer saber se o sacerdote me ia dizer, Senhora Han, quer fazer o favor de se sentar aí enquanto eu batizo a sua filha? Tudo o que sabia era que, em obediência a Deus, ela tinha de ser batizada como católica. Assim que entramos, Monsenhor Bruskevitz deu-me as boas-vindas e convidou-me cordialmente a fazer e a dizer tudo o que, em consciência, pudesse dizer e fazer. Embora tenha estado calada durante a invocação aos santos, e no meu coração dissentisse da sua explicação sobre o batismo, participei com todo o entusiasmo que pude. Fiquei assombrada com a beleza, para mim inesperada, da liturgia batismal. Ali estava tudo o que eu teria querido pedir para minha filha. A certa altura, precisamente antes de o sacerdote terminar de rezar uma impressionante oração, pedindo que a nossa filha ouvisse e respondesse ao Evangelho, apertei a mão de Scott por pura alegria, que sentia nesse momento. Ele temeu que eu estivesse agarrando a sua mão para não sair correndo. Então, Monsenhor concluiu aquela oração com um Amém e Amém. Eu exclamei, Amém. Não consegui evitá-lo, isso poderia parecer normal num batista, mas eu fora educada como presbiteriana. Todos nós rimos. E o Monsenhor assegurou-me que o sentimento era partilhado por todos. Não tive a impressão de que Hannah ficasse atada e presa pela carga de ser católica, como em algum momento cheguei a temer, mas, pelo contrário, de que tinha sido libertada para ser a filha de Deus que estava chamada a ser. Ao sair de São Bernardo naquele dia, Deus tinha feito algo grande no meu interior. Disse a Scott, sei que hoje é um dia decisivo para mim. Não era certamente o único, mas era muito importante.